já viram, ótimo, porque para os que não viram, vocês serão apresentados agora, mas vocês receberão em muito breve. Esse documento, na verdade, ele traduz o que se espera de cada uma das posições que vocês ocupam, mas aqui, na verdade, eu não estou considerando ainda quem se senta na cadeira. Para quem já recebeu esse documento, para quem não recebeu, então eu vou passar de forma bem rápida o que é esse documento. E, na verdade, tudo que nós vamos falar daqui para frente, a essência das informações está contida nesse documento. Eu vou pedir mais uma vez licença para vocês, para ficar aqui por enquanto operando o computador, tá? Enquanto eu estou falando com vocês. O que é esse documento? Ele é exatamente, ele traduz tudo aquilo que se espera de mim. Considerando, por exemplo, que eu seja aqui o chefe da unidade de avaliação de desempenho. Então, nesse documento estão contidas as informações referentes a tudo o que eu preciso fazer, que tarefas eu devo desenvolver, que competências comportamentais eu devo ter, que competências técnicas eu devo ter e, ao final, que formação acadêmica eu devo ter. Eu preciso ter no mundo ideal. Tá? Então, na verdade, aqui estão descritas todas as expectativas em relação a cada uma das posições que vocês ocupam. E todo o processo de análise de competências que nós vamos fazer a partir deste mês, a partir do dia 17, as informações sobre cada um de vocês estão nesse documento. Deixa eu mostrar ele aqui então para vocês. Eu vou descer um pouquinho, depois eu volto aqui para o início dele, para que vocês vejam as informações numa ordem mais cronológica. Eu tenho aqui o que eu chamo de atribuições, mas que de forma mais simples são as tarefas. Tudo aquilo que eu preciso fazer. Acho que é melhor aumentar um pouquinho a tela, né? Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Tá melhor? O pessoal do fundo consegue ver? Por exemplo, o chefe da unidade de avaliação de desempenho. Essas são as tarefas que quem estiver sentado nesta cadeira precisa desenvolver. Então, a pessoa precisa fazer, independentemente de quem seja, que eu não estou nem considerando quem é o ocupante da posição, mas quem estiver nessa posição precisa gerenciar e conduzir o processo de estágio probatório, gerenciar e conduzir os processos de progressão e promoção funcional, gerenciar o programa de gestão por competências, entre outras tarefas. Umas mais complexas, outras menos complexas. Isso varia de acordo com a unidade que vocês atuam. Então, essa primeira parte significa o que eu preciso fazer. Tudo bem? Vou subir para o documento, lá para o início dele. E aí vocês têm aqui o que nós chamamos de competências técnicas cognitivas. Na verdade, é tudo aquilo que eu preciso ter, são os conhecimentos técnicos específicos. Aí eu tenho lá como alguns exemplos. Constituição Federal, no que se refere ao estágio probatório, diretrizes do CNJ, referentes à gestão por competências, editor de planilha eletrônica, editor de texto, o Estatuto dos Servidores, entre outras competências. Tudo aquilo que o meu dia a dia exige, tecnicamente falando, para que eu consiga cumprir com aquelas tarefas que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Mais para baixo eu tenho competências comportamentais. Aprendizagem contínua e autodesenvolvimento, comunicação, foco no cidadão usuário, relacionamento interpessoal. Aqui, na verdade, eu estou sendo muito genérico, cada uma delas com níveis específicos. Mas o que menos importa é este número. O que mais importa é o que está lá na parte de baixo do documento, onde eu tenho exatamente quais são os comportamentos que são exigidos em cada uma dessas competências. Então, por exemplo, lá em aprendizagem contínua e autodesenvolvimento, eu preciso buscar conhecimentos e inovações referentes à minha área, propondo mudanças que se fizerem necessárias. Eu preciso compreender os fundamentos legais dos atos processuais que eu pratico. Em comunicação, eu preciso manter os envolvidos continuamente informados sobre o andamento das minhas atividades. Eu preciso ser claro e objetivo ao expor ideias e opiniões, mesmo em assuntos técnicos, facilitando a compreensão dos envolvidos. Em trabalho em equipe, eu preciso auxiliar os colegas na resolução de problemas e dúvidas de trabalho.
é aquilo que a gente vê no dia a dia, concordam? Aqueles comportamentos, aquilo que eu vejo nas pessoas, aquilo que as pessoas mostram. Então, isso aqui é o que importa. Para fechar, tem mais uma última informação aqui no documento. Qual é a formação acadêmica num nível ideal? Considerando todas as tarefas que precisam ser realizadas, considerando toda a bagagem comportamental e técnica exigida para essa posição. Um detalhe importante, o fato dessa posição, por exemplo, estar exigindo ensino superior completo, não significa que ela só pode ser preenchida por um analista. Aqui eu estou me referindo à bagagem acadêmica e não ao cargo ao qual cada um de vocês ingressou no tribunal. Tudo bem? Para os que já tinham visto esse documento, está mais claro agora? Sim? Não? Talvez. Para os que não tinham visto, devidamente apresentados, peçam para o gestor de vocês que ele já entregue esse documento para vocês. Elisete, então estão todos os gestores, né? Peçam para o gestor de vocês que ele entregue esse documento para vocês, e aí, havendo dúvida, consulte o gestor. Havendo mais dúvida ainda, consulte a Elisete, o pessoal da ECAIS, que eles conseguem ilustrar e esclarecer tudo isso para vocês. Tudo bem? Posso voltar para a apresentação? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao documento? Então, vamos voltar para a apresentação. Desculpem. Estávamos aqui então nas competências comportamentais, nas competências técnicas. Na verdade, estávamos nessa outra tela aqui, onde nós vamos entender o que vai ser esse ciclo de desempenho quando ele estiver implantado. Vocês serão analisados e farão a análise de vocês e dos seus gestores, dos seus liderados, considerando algumas perspectivas. Questões comportamentais, técnicas, as tarefas que eu mostrei, e para fechar, a questão das metas. Tudo isso vai nos dar a entrega, a visão da entrega real de cada servidor. A visão de desempenho. Nós ainda neste ciclo não teremos essas informações, porque nós só vamos fazer análise de 3 dessas informações. A parte comportamental, a parte técnica e a parte das responsabilidades, das tarefas. Tudo bem? Estamos medindo competências ainda. Só para ilustrar para vocês, esse mesmo trabalho que vai acontecer agora com todos os servidores é o mesmo que aconteceu lá em 2008, só com gestores. Quando vocês participaram como avaliadores dos seus gestores, e aquele trabalho, o que ele teve como consequência? Toda uma gama de ações de capacitação para todos os gestores de vocês, todo um processo de formação de gestores. Todo esse trabalho que aconteceu com os gestores, o objetivo é que agora aconteça para vocês também. Então, tudo isso, mais uma vez, o objetivo é identificarmos necessidades de capacitação para cada um de vocês, entendermos no que vocês de fato são muito bons e em que pontos vocês precisam ser desenvolvidos para que vocês sejam servidores melhores. É para isso que vem todo esse trabalho. Tudo bem? Vamos continuar. O que nós já fizemos então? Como eu falei para vocês, já identificamos todas as informações referentes às posições de vocês. Nós estamos no momento chave agora, onde precisamos fazer a análise de cada uma dessas informações. O que então nós precisamos fazer? Vamos entrar no nosso discurso agora, na parte prática. Precisamos analisar as nossas questões comportamentais, técnicas e como é que nós estamos em relação às nossas tarefas. Todo esse processo vai ter algumas diferenças. Então vamos lá. Processo comportamental. Nós vamos identificar a frequência com que nós mostramos cada um daqueles comportamentos que eu li para vocês. Nós vamos fazer a nossa autoanálise. Se você tem posição, se você é um gestor, você vai, além de fazer a sua autoanálise, você vai avaliar o seu liderado e o seu superior. Se você não tem posição de gestão, você vai fazer a sua autoanálise e vai analisar também o seu superior em relação a comportamentos. Então, na verdade, praticamente todos vão avaliar todos.
Eu só não vou avaliar quem está ao meu lado, mas eu me avalio. Se eu estou na posição de gestão, avalio quem está acima e abaixo. Se eu não tenho posição de gestão, me avalio quem está acima. Tudo bem? Em relação às questões técnicas, como é que será a nossa análise? Farei a minha autoanálise e serei analisado pelo meu superior. Puxa, por que eu não vou avaliar então o meu superior nas questões técnicas? Isso na verdade não é uma diretriz aqui do tribunal, serve para toda e qualquer instituição, pública ou privada. A mesma coisa vai valer, esse mesmo raciocínio, para a análise das responsabilidades. Muitas vezes, na maior parte das vezes, eu não tenho acesso ou eu não tenho domínio daquilo que o meu gestor precisa conhecer tecnicamente, ou informações que ele tem, ou processos ao qual ele tem acesso, para que eu possa avaliá-lo de maneira coerente. Então, avaliar tecnicamente o gestor torna-se, em muitos casos, inviável. Claro que nós sabemos que, em muitas situações, isso é possível, mas isso é uma minoria das situações. A grande maioria não vale. A mesma coisa em relação a tarefas. Muitas vezes o gestor ele tem que desenvolver tarefas que eu nem sei quais são. E como é que eu vou avaliar? Todo esse processo ele precisa ser imparcial. Então, essa análise precisa ser imparcial. Se eu coloco questões que vocês não têm condição de avaliar, o processo acaba sendo prejudicado. Agora, em relação ao comportamento, os comportamentos é simples, você convive com a pessoa. Você vê como é que essa pessoa se mostra. Então você tem condição sim de avaliar. Tudo bem? Então o trabalho vai ser feito em relação a questões comportamentais, questões técnicas e em relação à análise de cada uma das tarefas que é feita. Questões comportamentais, a questão vai ser com que frequência eu demonstrei cada um daqueles comportamentos. Ou a pessoa que eu estou analisando demonstrou aqueles comportamentos. Questões técnicas. Qual é o nível de domínio que eu tenho ou que a pessoa que eu estou avaliando tem em relação a cada um dos itens que será apresentado? E em relação às tarefas, com que qualidade, com que nível de qualidade cada uma daquelas tarefas contidas no documento que vocês terão lá da descrição da função, com que qualidade eu estou entregando cada uma daquelas tarefas. Tudo bem? Vamos para a prática. Quando esse processo estiver terminado, como eu falei, nós vamos ter 3 informações sobre cada um de vocês. A primeira delas é em relação ao desempenho. Aquilo que se espera e aquilo que vocês estão apresentando sendo cruzado. Qual é então a entrega de cada um de vocês? Aí vem um outro ponto, o tal do gap. Gap é um termo em inglês que quer dizer lacuna, quer dizer diferença, quer dizer espaço, que nesse mundo de gestão por competências, na verdade, de uma forma mais simples, é o título, é o nome que é usado para nos referir às necessidades de capacitação, às necessidades de treinamento. Então, eu vou entender o desempenho, como é que eu estou me mostrando em relação ao que se espera, eu vou entender qual é a minha necessidade de capacitação, a minha necessidade de treinamento, de desenvolvimento, e vou entender, por fim, qual é o meu potencial, ou seja, em que competências eu estou me mostrando além daquilo que se espera, em que tarefas eu estou superando a expectativa para que isso possa ser visto pelo tribunal, para que isso possa ser trabalhado pelo tribunal da melhor forma possível. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Como é que esse processo vai acontecer? Todo ele vai acontecer via internet. Então, eu acredito que no dia 16, o processo vai ser aberto no dia 17, eu acredito que no dia 16, no máximo no dia 17, vocês vão receber um e-mail lá da Leme Consultoria, contendo login de cada um de vocês, senha de cada um de vocês e um link específico para que vocês acessem o sistema, com todas as instruções necessárias. Inclusive, na semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês uma cartilha resumindo tudo isso que eu estou falando agora, para que vocês tenham e usem também como um material de apoio. O objetivo é que vocês façam a avaliação considerando essa análise, considerando o ano de 2013. Tá? Então, vamos pensar no que foram os últimos 12 meses, eu sobre mim mesmo, eu sobre meu gestor, eu enquanto gestor sobre mim, sobre o meu gestor, sobre os meus liderados. O que cada um de vocês viu ao longo desses últimos 12 meses?
Isso vai servir como subsídio para o Plano Anual de Capacitação 2014. Cada um de vocês acessando tudo isso pela internet, um sistema nosso, que vocês já vão ver as telas já na minha sequência aqui, com total segurança. Desculpem, tive uma crise horrenda de garganta nos últimos dias e fico falando o dia inteiro, não dá para melhorar. Doutor, por favor, né? Sabe bem como é, né? Voltando aqui, então, acessando tudo isso com total segurança, o sistema é nosso lá na Leme, inclusive, assim, a questão da segurança é importante num outro aspecto. Eu disse a vocês que vocês vão avaliar os gestores de vocês. Existe um sigilo total em relação a quem diz exatamente o quê. Como é que cada um de vocês vai receber essa informação, todas essas informações da avaliação? Em relatórios específicos, sem o nome de quem avaliou. Então, por exemplo, imaginem que eu sou um gestor. Fiz a minha autoavaliação, obviamente eu sei que eu sou eu, né? Fui avaliado pelo meu gestor, meu chefe imediato. Também sei quem é, cada um de vocês sabe quem é, e não tem por que não ter essa preocupação. Agora, eu fui avaliado pelos meus liderados. Eu vou ter toda essa informação no relatório, num gráfico, na verdade. Toda ela definida em grupos. Então, eu tenho lá autoavaliação, superior, ok? Subordinados, é um grupo. Sem nomes. Eu não sei nem quantas pessoas me avaliaram, porque eu posso ter, por exemplo, 10 pessoas. Pode ser que nem todas respondam. Pode ser que todas respondam, pode ser que uma responda. Para mim, tanto faz, vai aparecer lá. Uma palavrinha, subordinados. E aí as informações referentes a este grupo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Nenhum gestor vai saber exatamente quem disse o quê. Não é este o objetivo. O objetivo é levar informações que vão trazer desenvolvimento para todos os níveis, independentemente de eu ser um gestor ou não. Tudo bem? Quando vocês acessarem o sistema, vocês vão se deparar com uma tela exatamente igual a essa aqui. Então, eu tenho ali, vou inserir ali o login, a senha e o código de segurança. E aí vocês vão ter mais uma tela como essa, portal do colaborador. E aí vocês vão ter 3 opções: o processo comportamental, o processo técnico e o processo de responsabilidades. Vou clicar ali no processo comportamental. Tem uma tela de instruções. Lá no topo da tela eu tenho o meu nome, dizendo exatamente quem foi, quem é que está acessando a avaliação, algumas instruções e o nome das pessoas que eu vou fazer análise nesse momento. Vou fazer a minha autoavaliação, aqui no caso Elisete, né? Avalio também a Simone como minha superior. Aí tem um exemplo de um dos comportamentos ali a serem analisados. Atender aos jurisdicionados, operadores de direito e o público em geral com urbanidade. Lembrem lá daquela tela anterior. Com que frequência eu vi este comportamento na pessoa que eu estou avaliando? Com que frequência eu vi esse comportamento? Eu demonstrei esse comportamento. Então vem lá uma escala que vem de 0 a 100. 0 significa nunca, eu não mostrei esse comportamento. 20% significa raramente, em pouquíssimas ocasiões eu mostrei esse comportamento. 40%, poucas vezes. A média para menos, né? Com frequência significa 60%. Na média, um pouquinho para mais. Muitas vezes significa 80%, na maioria das situações, ou todas as vezes, em 100% das situações, eu mostrei ou eu vi este comportamento nas pessoas que eu estou avaliando. Vai ter uma outra opção nessa tela que vocês não estão vendo, que é o famoso não se aplica. Li aquele comportamento, vi que ele não condiz com a realidade da pessoa e não precisa fazer parte do dia a dia da pessoa, posso usar desse recurso, o não se aplica. Apesar de ele não estar aqui na minha tela, vocês vão ver na tela de vocês. Terminei os meus comportamentos, tenho um pequeno agradecimento, volto para o portal do colaborador e entro lá no processo técnico. Lembram lá? Então agora conhecimentos específicos. Clicando lá no processo técnico, as mesmas instruções
E aqui nesse exemplo eu só vou fazer a minha autoanálise. Se eu não tenho posição de gestão, só faço a autoanálise. Se eu tenho posição de gestão, eu faço a autoanálise e avalio os liderados. Tem um exemplo aqui, legislação de pessoal, como vários outros, como eu li no documento. Lá nos comportamentos eu falei sobre frequência, com que frequência os comportamentos foram vistos. Nas questões técnicas, qual é o nível de domínio, qual é o nível de conhecimento que eu tenho sobre cada um desses itens. Então eu tenho lá, eu começo com a opção não se aplica, aí eu tenho uma opção onde eu não tenho conhecimento, eu preciso ser desenvolvido, eu preciso ser trabalhado. Depois eu tenho um conhecimento que é, eu tenho noções sem experiência prática. Eu já ouvi falar, eu sei o que é, mas eu nunca trabalhei com isso. Depois vem o nível onde eu aplico, eu implemento, eu utilizo, ou seja, eu uso no dia a dia, mas sem um conhecimento profundo. Depois vem um outro nível. Tenho condições de analisar, de avaliar, de questionar, de propor, ou seja, tenho conhecimento profundo dessas informações. Para fechar, eu digo que eu sou um perito, tenho domínio pleno, eu sou uma referência nesse assunto, ou em cada um deles. Serão vários itens, como vocês viram lá no documento. Sobre cada um dos itens eu preciso fazer uma análise, para que vocês consigam entender de forma específica no que nós precisamos direcionar cada um de vocês, para que nós consigamos entender de maneira específica no que nós precisamos direcionar o plano de capacitação para cada um de vocês. Fechei o